Olá pessoal, eu sou o Lucas Job, sou fisioterapeuta. Atualmente estou professor na Uniriter, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos falar sobre fisiologia da dor. Esta é uma das aulas que são ministradas aqui na faculdade. Então, se você estiver vendo aqui no YouTube, eu vou apenas introduzir um conceito sobre a fisioterapia e depois nós seguimos para a fisiologia da dor. Quais os objetivos da fisioterapia como profissão? Entre eles estão reabilitar, pode ser parcialmente ou totalmente. Parcialmente em alguns casos, quando a gente não consegue restabelecer a função. E quando há a possibilidade de restabelecer uma função completamente, nós reabilitamos totalmente. A prevenção de lesão também é um dos objetivos da fisioterapia e a redução da dor e os subprodutos e as suas consequências. A primeira coisa que a gente deve entender é que se há dor, irá ocorrer uma menor amplitude de movimento, uma menor ADM. Também vamos ter uma redução da força muscular. E isso é tanto para um lado quanto para o outro. Se houver redução da força muscular, nós temos menor ADM. Se houver menor ADM, as pontes cruzadas dentro do nosso músculo terão menor sobreposição. Logo, teremos uma redução da força muscular. Se temos redução da força muscular, redução da ADM, nós iremos realizar menos atividades, menos movimentos. Menos atividades, menos movimento vai gerar mais edema, um inchaço do músculo, do segmento, desculpa, e esse edema aumenta a pressão interna dos tecidos, reduzindo assim a força muscular, gerando mais dor, e esse fica um ciclo vicioso que muitas vezes é difícil de contornar. Por que a dor, então? Por que a dor existe? Vamos lembrar que a dor é nossa amiga. Sim, a dor é importante. Ela é um alerta. Assim como no carro, quando está o óleo baixo, o carro não explode, ele não desmancha. Quando a gasolina está baixa, ele também não para no mesmo instante. Quando a bateria está com algum problema, você consegue ligar o carro. Esse símbolo aqui, ó, ele significa que tem um problema no motor. Pode ser de partida, pode ser algum, mas o carro funciona normalmente. E esse símbolo aqui é que o freio de mão está puxado, caso alguém não saiba. Então, existe um alerta de dano potencial ou real. Então existe um alerta. A dor é o alerta. Algo está errado. Pode ser um dano em potencial ou pode ser já realmente um dano consolidado que estragou o tecido. Outra importância da dor, porque existe dor, né, é um sinal da inflamação. O edema, aquele inchaço. Se há edema, vai ocorrer dor, porque ela está sinalizando alguma coisa naquela região. De modo geral, o Homo sapiens, o ser humano, ele interpreta a dor de duas formas. Desculpa. De modo geral, o Homo sapiens ele reage à dor de duas formas. Ou ele interpreta, ou ele reage de forma reflexa. Interpretativamente falando, a dor ela é analisada a nível cortical. E ela vai gerar um valor lá na nossa cabeça. Essa dor pode ser compreendida de forma cortical de diversos níveis. Isso varia de pessoa para pessoa. Vamos entrar um pouquinho mais à frente, explicando um pouco mais como é essa dor interpretativa. E outra forma de reagir à dor, a gente diz que é uma forma reflexa, onde o corpo reage sem que haja necessidade de uma interpretação cognitiva cortical. Então, para não esquecer, o reflexo medular de retirada não necessita de cérebro para realizar o movimento. E ocorre o movimento a nível medular em 60 milissegundos. Vamos repetir, para fixar. O reflexo medular de retirada, ele não precisa do córtex para que ocorra o movimento. Isso ocorre pela medula em 0,60 milissegundos. Caso você não tenha escrito ainda, escreva numa folha de papel. O reflexo medular de retirada não precisa de cérebro, não precisa de córtex, não precisa de processamento a nível cortical para que ocorra o movimento.
Esse movimento vai ocorrer, teoricamente, a nível medular em aproximadamente 0,60 milissegundos. E essa informação é importante para o longo da vida profissional de vocês. Guardem essa informação. Esse número é importantíssimo. Vou fazer um parênteses aqui. Por que esse número é importante? Porque, por exemplo, uma lesão de ligamento cruzado anterior, hoje em dia nós aceitamos isso por algumas análises de vídeo, que essa lesão ocorre em 0,45 milissegundos. É mais rápido do que o reflexo medular de retirada na maioria dos casos. Apenas vamos ficar com essa informação por hoje. Nas outras aulas a gente vai debater isso um pouco mais profundamente. Então, doeu, houve a dor. Qual é a resposta? Ela pode ser interpretativa. A gente viu a resposta reflexa. E vamos ver antes da resposta interpretativa um pouco mais a fundo. Ela demora um pouco mais. Porque ela tem que ser processada. O cérebro tem que entender o que está acontecendo. Só para não esquecer. Reflexo medular de retirada não precisa do cérebro para ser realizado o movimento. Ele ocorre o movimento através da medula em 0,60 milissegundos. Então, esse reflexo de retirada não precisa de córtex. Tem movimento e o movimento é sem córtex, tá? Basicamente isso. Quais estímulos possivelmente danosos que vão startar ou iniciar o reflexo de retirada? Uma picada de um animal, uma queimadura química, porque a queimadura química ela vai liberar íons, e os químicos vão saber explicar um pouco melhor, mais profundamente. Isso vai quebrar algumas moléculas, vai quebrar a membrana plasmática das células, e isso o nosso organismo já interpreta como um possível dano. Temperaturas extremas, seja alta ou baixa. Se você colocar a mão numa chapa quente, você tira rapidamente. E quando você está distraído, se alguém encosta um gelo em você, você foge rapidamente também, porque isso é uma interpretação de um possível dano. Pressão física, como se a câmera capta aqui, ó. Pressão extrema pode causar algum tipo de dano, possível dano. Isso é interpretado no cérebro. E batidas em geral, uma topada, você está caminhando e bate com o dedo mínimo na quina, é uma possível lesão. O corpo reage muito antes. Você pisa numa taxinha, num prego, o corpo reage, sem precisar que haja corticalização. Não precisamos ver nem sentir o estímulo para reagir. A gente reage antes que a gente perceba o estímulo. O movimento ocorre antes da percepção, interpretação do estímulo. Eu coloco essas duas vertentes porque existem duas linhas filosóficas de compreensão. Uma vai entender que o cérebro faz uma interpretação e na outra o cérebro faz uma percepção do estímulo. E isso é totalmente diferente. Hoje a gente vai falar dos dois modos. Okay? Então, como que ocorre esse processo de movimento sem corticalização e sem a percepção do estímulo danoso? O reflexo de retirada basicamente funciona assim. O ser tocou em algo nocivo, esse estímulo vai viajar, se conectar através de um interneurônio lá na medula, onde parte do estímulo sobe e parte já volta para o músculo flexor, nesse caso, para fazer o reflexo de retirada. Então, o estímulo nocivo tocou em algo doloroso, ali representado pela vela, a informação vai ascender até a medula, a ação vai ocorrer no músculo e parte desse estímulo sobe. Então, esse estímulo se divide em ao menos dois, no mínimo. Um vai subir para níveis corticais, a gente vai corticalizar e interpretar, e o outro, parte do estímulo, vai funcionar diretamente como o reflexo de retirada, com ação muscular. Se o sujeito pisa em um prego, o reflexo de retirada, está pisando com a perna direita, essa é a sua perna de apoio. Esse momento vai acontecer a retirada do membro. Então, esse reflexo de retirada ele pode ser acompanhado por um reflexo de extensão cruzada.
o lado oposto vai realizar a extensão para colocar o membro oposto no solo novamente e tentar manter o equilíbrio, tá? Para tentar manter algum suporte. Isso ocorre por um interneurônio da medula, que necessita um limiar maior de dor para que isso possa ocorrer. Você pode pisar com a perna direita e reagir retirando ela rapidamente e já colocando ela de volta no chão, ou tocar em algo que possa causar dor, tocou no solo, retirou o pé e já colocou o pé de volta no solo rapidamente. Ele reage rápido. Os dois são reflexos de retirada. O de extensão cruzada realiza a extensão do lado oposto ao que foi atingido pelo estímulo. O que ocorre com o resto do estímulo que subiu, né? A outra parte que subiu. A parte sobe pela medula, por fibras do tipo C. São os nociceptores, os termorreceptores e alguns mecanorreceptores. Outra parte sobe por fibras do tipo beta, que são mecanorreceptores não nocivos. Partes podem subir por fibras tipo alfa ou delta, gama. Eu achei os dois tipos na literatura, então trouxe os dois, que são dores mais agudas através de mecanorreceptores. Basicamente, uma revisão rápida. Fibras tipo C não são mielinizadas, não tem a mielina que recobre a fibra. Aqui temos um fio. O que recobre esse fio, esse plástico que recobre o fio de cobre, seria o equivalente à mielina, ok? Basicamente isso. Fibras não mielinizadas têm uma condução mais lenta. As fibras do tipo beta, elas já são mielinizadas, mas a sua condução é moderada. As fibras gama e delta, as fibras são mielinizadas e a condução é muito rápida. E as fibras alfa são as mais mielinizadas e a condução é mais rápida de todas. Esse é o caminho da dor. Subindo, ele vai ascendendo. O membro recebe, receptor do estímulo, vai transmitir à medula. A medula pode se dividir para voltar para o próprio membro, ou vai continuar subindo, vai ascender até o tronco encefálico, e o tronco encefálico ele ascende e chega até o cérebro. Nesse momento, entendendo esse caminho, existem duas formas de fazer analgesia. Uma analgesia química, com medicamentos, que ela vai interferir tanto na porção medular, ela pode interferir, como uma anestesia raquimedular. Também pode interferir mais em cima, em receptores de membrana, de células a nível cortical. Existem substâncias que chegam a nível cortical. E pode também interferir na analgesia química no membro que está sendo o receptor do estímulo doloroso. Esses analgésicos locais também fazem isso. Quando nós tomamos um analgésico, ele se espalha pelo corpo inteiro, pela corrente sanguínea, obviamente. Então ele vai chegar no local da dor, mas também vai realizar analgesias em diversos outros pontos. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, tomei um medicamento para dor na garganta e a minha dor lombar diminuiu durante aquele momento. É porque a analgesia química ela é inespecífica. Ela gira em torno do corpo inteiro quando é ingerida via oral. Na fisioterapia, nós podemos realizar ações analgésicas localizadas ou centralizadas. Hoje, nós vamos falar um pouquinho só sobre as ações analgésicas localizadas no membro. Como que funciona isso? Nós vamos intervir aqui, no início do estímulo. Nesta ponta é o segmento, o membro que está recebendo dor. Nós temos neurônios de primeira ordem, que vão levar a dor até o neurônio de segunda ordem, que vai subir até o centro cortical. Aqui, os nervos sensórios e outras vias, nós podemos intervir através de calor e frio, através de, dependendo do nível de dor, obviamente, toque, o tato, pode ser uma via de inibição de dor, por isso que a massagem, a liberação miofascial reduz a dor, porque ela usa essa via
que é mais rápida, são neurônios alfa, delta e gama, diferente da via de dor, que quando é uma dor mais crônica, já está usando uma via de fibra tipo C. A gente pode usar eletroterapia, ou ondas de estimulação elétrica, que também vão subir através da via mais rápida. Essa teoria das comportas, escrita por Ronald Melzack, 1991, The Gates to Neuromatrix, ela já era usada na Primeira Guerra. Quando um soldado feria o pé no campo de batalha porque estava numa mina, explodiu uma granada próxima dele, eles perceberam que esses soldados sentiam menos dor no segmento quando tinham uma lesão mais alta, por exemplo, na mão, no braço, no ombro. Isso reduzia a percepção, a interpretação de dor dele do membro mais inferior, porque o estímulo demora mais para chegar até o córtex, porque está mais longe do córtex, tem mais vias. E o cérebro não consegue perceber tantas informações ao mesmo tempo, ele ignora algumas. Então, a partir daí começou a se estudar a teoria das comportas. Quando a gente abre uma comporta para dor, a gente tem que fechar outra. Quando a gente abre uma comporta para o tato, a gente vai fechar outra para a dor. Basicamente funciona assim a teoria das comportas. Pensando nisso, nós temos diversas formas de modular a dor. Drogas medicamentosas, como nós falamos, acupuntura, sendo o dry needling ou acupuntura tradicional chinesa. Na medicina pode-se usar também secção de vias, não é tão comum, mas pode-se seccionar algum nervo, alguma coisa assim, para diminuir a sensação de dor. O medo, o estresse psicológico, ele altera a percepção da dor também. Por isso que muitas pessoas desmaiam tomando uma simples vacina ou tirando sangue. Aquele estímulo não é tão doloroso a ponto de fazer um estrago grande na pessoa, mas o medo que ela sente induz a ela a perceber aquela possível estímulo como uma lesão muito grande. A hipnose modula a dor também. Estímulos periféricos como o tato, o calor, o frio vão modular a dor, normalmente para menos, porque eles chegam antes no cérebro, como a gente falou anteriormente. Rituais, imagens e amuletos. Tem algumas pesquisas que mostram que pessoas que ficam olhando para imagens de santos que eles acreditam ou de pensadores, filósofos, políticos que eles gostam muito, eles reduzem a sensação, a percepção de dor porque eles estão olhando para alguma imagem, algum amuleto que eles têm bastante. E acidentes vasculares talâmicos, porque o tálamo também é um modulador de dor. Então ele pode, com menor estímulo, dar uma maior percepção de dor. Às vezes o estímulo não doloroso, quando a pessoa tem um AVC talâmico, esse estímulo do tato simples, o próprio assoprar, pode ser aumentado esse estímulo e ser percebido como estímulo danoso, ou possivelmente danoso, no tálamo e é percebido como dor. O tálamo seria como se fosse um amplificador, um modulador da frequência dos estímulos que estão ascendendo. Então, muitas vezes o estímulo ele é um estímulo não danoso, mas por ter um AVC talâmico, ele vai ser percebido como um estímulo doloroso. Um dos casos que eu posso relatar aqui é um senhor dos seus 70 anos que sofreu um AVC muito pequeno no tálamo, foi a única sequela que ficou, e ele sentia dor constante na mão esquerda, mesmo não tendo nenhum tipo de lesão física comprovada por exames de raio-x, ressonância magnética e ultrassom. Exame clínico, né? Ele não havia nenhuma lesão no membro, apenas na mão esquerda, e não havia nada que conseguisse reduzir essa dor. Sendo o gelo, o estímulo elétrico, o laser, nada diminuiria. E ele chegou a pensar se ele não deveria amputar a mão dele. E provavelmente não iria funcionar, porque a lesão dele é no tálamo. Então isso deve ser lentamente trabalhado para que o córtex dele possa agora modular de outra forma e perceber que aqueles estímulos não são dolorosos. Como que é uma das saídas é dar o mesmo estímulo nas duas mãos ao mesmo tempo, para que ele consiga ir reinterpretando as novas informações. Porque isso houve uma alteração na modulação do disparo de substâncias químicas que vão fazer a percepção
cognitiva da dor. Tipos de dor: existe dor aguda e crônica, visceral referida, projetada, alodínea, dor neurológica, dor central e dor fantasma, que o primeiro relato que eu encontrei é de 1510. Esse sujeito, Ambrosio Paré, ele viveu entre 1510 e 1590 e ele já relatava que existia alguma dor em segmentos que não estavam mais lá, em amputações. E o primeiro estudo, vamos chamar assim, foi de Silas Weir Mitchell na Guerra Civil Americana. Ele relatou 90 casos de soldados que haviam perdido algum membro e continuavam sentindo dor no membro que não existia. E aí houve os relatos de caso de dor fantasma. Vamos só relembrar rapidamente. A dor aguda é aquela que acontece nesse instante. Você bateu o dedo, machucou, sentiu dor. A dor crônica é quando ela dura mais de 3 semanas. Dor neurológica é a dor que tem origem em aferências do córtex. A dor neurálgica ou nevrálgica, dor no nervo. Então pode ter uma dor que ocorreu no nervo, porque um outro caso, por exemplo, a senhora caiu de uma cadeira e deslocou o rádio. E essa lesão no rádio comprimiu parcialmente o seu nervo e agora ela, em vez de perder a sensibilidade, ela aumentou a sensibilidade e ela está com uma dor neurálgica. O nervo está sendo sempre estimulado e criou uma fibrose em volta e esse estímulo está sendo interpretado como dor no cérebro. A dor visceral ou dor projetada são aquelas dores nos órgãos internos, como por exemplo a dor no braço esquerdo, normalmente, antes de um infarto. A dor na região inferior da lombar, de um dos lados, muito aguda, dor renal. A dor nas costas, como a infecção pulmonar que está gerando dor. A dor central, muito similar à dor neurológica, é uma dor concebida em qualquer estrutura do sistema nervoso, como o exemplo do AVC talâmico que nós falamos anteriormente. A alodínia é uma dor provocada por estímulos que não deveriam causar dor. Pode ter uma relação central ou neurológica. Também podemos pensar em um estímulo que já não deveria ser mais provocar dor, como se agachar. A pessoa pode sentir uma dor nos joelhos absurda, mas ela está se agachando, ou tirar sangue, que daí tem uma relação com o estresse, medo. A alodínia é uma dor que não deveria provocar um estímulo doloroso. E a dor fantasma, dor central, que se refere a um membro que foi amputado e não está mais lá. Vamos falar um pouquinho da dor fantasma. Imaginamos uma área do córtex. Esse córtex sinestésico, ele está deferentado, ele é invadido por aferências das regiões vizinhas. Então, vamos pegar esses 3 dedos. O córtex central aqui, essa região central do córtex, digamos que é do membro inferior. O membro inferior foi removido por amputação, mas a área do córtex continua lá. Enquanto vai acontecer uma nova corticalização dessa área, essas 2 áreas vão tomando conta dessa terceira área. O córtex continua igual, ele não é remodelado. Mas esses neurônios vão fazendo novas ligações, até que essas novas ligações possam ser interpretadas agora como a região do coto, ou a região mais em cima da coxa, ganhar uma sensibilidade maior. Durante esse tempo todo, essa ativação, e não a representação, essa ativação das áreas vizinhas, pode gerar um entendimento que existe um membro naquela região. Então, centralmente falando, o membro ainda existe. A gente deve estimular para que ele suma. Eu coloquei aqui um artigo do Michael Merzenich, esse médico neurologista. Ele pesquisava macacos coruja. Não era exatamente esse artigo aqui que eu queria encontrar, mas esse também já é bem interessante. Eles mapearam o cérebro dos macacos coruja num estudo. Se eu não me engano, tem no livro do
do Baird de Neurologia, esse estudo, explicando assim rapidamente, onde o terceiro dedo da mão esquerda dos macacos era usado para estimular uma roda dentada, e isso liberava comida para os macacos. Então, o que eles fizeram? Com substância química, se não me engano era Botox, eles inibiram a sensibilidade, a via de sensibilidade do nervo. Mas os macacos continuavam podendo movimentar. Os animais não movimentavam mais o dedo, porque não sentiam o dedo. Então achavam que o dedo não existia. A percepção deles foi alterada. Então eles não conseguiam realizar o movimento com o dedo. Eles continuavam alimentando os animais e foram mapeando o cérebro deles e viram que as áreas adjacentes dos outros dois membros, referentes aos outros dois dedos, tomavam conta dessa terceira área, dentro de 6 ou 3 meses. Quando cessa o efeito do medicamento que inibia a via de sensibilidade do dedo, os animais voltaram a utilizar o membro que tinha sido paralisado, vamos dizer assim. E no mapeamento cortical, a área que tinha sido tomada pelas outras duas agora estava em desenvolvimento, tomando o seu tamanho devido como era anteriormente. Mais ou menos assim também funciona a dor fantasma. Se vocês pesquisarem por Michael Merzenich no PubMed, ele também tem alguns sites, muitos artigos interessantes que vale muito a pena estudar o trabalho desse médico neurologista. Um aviso a todos que estão assistindo online que as imagens a seguir podem chocar algumas pessoas. Para quem não quer assistir, pode pular alguns segundos aqui. É a descrição do monge que atirou fogo a si mesmo em protesto pela liberdade religiosa em 11 de junho de 1963 em Saigon. Coloquei aqui a imagem do monge. Não sei falar esta língua que eles falam aqui, né? Chi Quan Duc, pode ser? Espero que tenha falado certo. Então. Vamos falar de analgesia congênita. No caso, ele não tinha analgesia congênita, ele provavelmente estava com a meditação, inibindo de alguma forma a quantidade de dor lancinante que ele estava sentindo nesse momento. Para quem já passei a imagem, para quem quiser voltar a assistir, o que eles, o monge, só para quem ficou com curiosidade, ele colocou 5 galões de gasolina e ateu fogo no próprio corpo, porque existia uma perseguição religiosa lá na época em Saigon. Vamos voltar aqui. Qual seria o problema dessa analgesia congênita? Digamos que é o problema de uma vida sem dor. Vamos lembrar que a dor é nossa amiga. Ela nos alerta que algo está errado. Sem dor, a vida vai estar em perigo. As pessoas que não têm dor, elas não sentem a dor, não percebem a dor, elas vão ter uma baixa expectativa de vida. Muitas deformidades ósseas normalmente apresentam degenerações na coluna. As causas dessa anormalidade podem ser um alto nível de endorfinas ou o mal de Hansen, Gerald Albert Hansen. A hanseníase também pode gerar um problema de tu não perceber as dores. Não vamos confundir com o pé diabético. A pessoa não sente dor, mas é por uma outra via. Os nervos vão morrendo por falta de fluxo sanguíneo até eles. Tá? Como que se faz um controle dessas pessoas que têm essa analgesia congênita? Algumas drogas que vão bloquear as endorfinas podem melhorar a resposta à dor. E no caso da hanseníase, antibióticos vão tratar as bactérias que estão causando a inibição da dor na pele. Outras possíveis causas são perdas de fibra tipo C, perda de uma zona específica, que é a zona de Lissauer na medula espinhal, e algum impedimento na transmissão sináptica dos neurônios que estão levando a dor para centros perceptivos do cérebro. Esse impedimento pode ser por uso de substâncias químicas ao longo da vida. Vamos aqui chegando ao final dessa mini aula de revisão sobre fisiologia da dor e tipos de dor. A hiperalgesia é o aumento da percepção
de dor. É uma lesão tecidual inflamatória de estruturas somáticas e viscerais. Por exemplo, pode causar isso. A artrite é um exemplo de dor hiperálgica. A lesão é pequeníssima, mas a percepção dentro do cérebro, do sistema, ela é grande. Pessoas com hiperalgesia têm menor limiar de dor para um mesmo estímulo que já foi sentido anteriormente. O menor estímulo consegue ativar mais rápido o limiar de dor delas. Normalmente a hiperalgesia tem estímulo espontâneo, atividade espontânea. Esse aumento pode ser também por aumento dos estímulos de fibras do tipo C. É aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O estímulo está sempre ocorrendo ali. Ela tem uma lesão na coluna com uma protusão discal. Então sempre tem um pequeno estímulo. Isso pode duas vias. Ou a pessoa se adapta e esse estímulo cada vez vai ficando menor, ou esse estímulo constante está sempre estimulando as fibras tipo C. E a percepção dela ficará sempre aumentada, cada vez mais aumentada, porque ela já tem um estímulo somou com outro, com outro, com outro, e sempre está aumentando o estímulo, e o limiar dela está baixando cada vez mais. Ou uma outra causa é o aumento de neuropeptídeos que transmitem a dor. Também é uma causa genética, também existe isso. A pessoa naturalmente aumenta a propulsão, os neurotransmissores que vão gerar dor por algum motivo genético. Isso também pode ocorrer. Então, estamos chegando ao final dessa aula. Se você está assistindo aqui no canal do Projeto Influir, dê um like se gostou da aula e pode se inscrever para ver mais vídeos. Se quiser entrar em contato, está aqui o meu e-mail de contato, lucas.job@uniriter.edu.br, que atualmente estou professor na Uniriter. Se você não me encontrar pelo e-mail, também pode me procurar no Instagram. Minha rede social é @l.job. Até o próximo. Muito obrigado por assistir até aqui.